Boa noite, gente. Estávamos aqui meio enrolados, mas pelo jeito acho que conseguimos, pelo celular mesmo. Eu gostaria de um retorno. O som e a imagem estão ok por aí? Ô, dona Eli, como é que está o som, Eli? Tudo certo? Que bom, então vamos dar início então às nossas atividades da noite de hoje. Depois de uma labuta aí na orientação da Dona Eli, graças a Deus estamos aqui então. Vamos iniciar então com a nossa prece de abertura, elevando então o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecendo mais uma vez por esta oportunidade bendita que nos é dada de estarmos reunidos na noite de hoje com a proposta de trabalhar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que tantos esclarecimentos tem trazido à nossa vida. Que Jesus nos inspire, que seus mensageiros estejam conosco na noite de hoje, para que cada um de nós, diante de tudo aquilo que foi ensinado, possa encontrar a paz a partir dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Que Jesus nos abençoe e que a paz do Cristo esteja conosco. Muito obrigado, e assim nós iniciamos a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos todos reunidos nesta noite para mais uma conversa, mais um diálogo. Diálogo esse que a gente tinha ao vivo, presencial no Centro Espírita, e hoje estamos aqui, via internet e nos confraternizando à distância, mas ainda envolvidos nessa mesma paz, nesse carinho fraterno e amigo. Recebemos a proposta do departamento doutrinário da nossa casa, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, para que trabalhássemos o tema pluralidade das existências. Eu confesso que às vezes a gente recebe um tema e diz, olha, falar de reencarnação é fácil, então pluralidade são várias vidas, então nós espíritas acreditamos que temos muitas existências, já tivemos muitas, estamos vivenciando essa com muitas dificuldades que estamos encontrando hoje no mundo inteiro, e ainda teremos outras tantas. E aí a gente pensa, depois de tanto tempo na labuta espírita, ficamos refletindo, olha, um tema como esse é tranquilo, mas não é, porque ele pode ter vários viés. E aí você começa a adentrar ao tema, estudar, preparando o material, pesquisando, estudando, trazendo à mente tudo aquilo que você já teve de conhecimento através das conversas com os amigos, das palestras e seminários que ouviu, dos grupos de estudo, nas conversas com os companheiros de jornada. E aí a nossa cabeça vai fervilhando de tantas informações e nós temos tanto pouco tempo. Mas eu fico assim, às vezes, muito agradecido, em especial à espiritualidade, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não se apercebe e a gente não vê o quanto os espíritos estão do nosso lado nos auxiliando, e às vezes a gente se fecha para a vida. E eu fico pensando, em tantas oportunidades, se a gente tivesse aquela condição que é sempre recomendada de entrar em comunhão com o Pai através da oração, os esclarecimentos viriam à nossa vida. Então eu sempre fico me questionando, como seria? E hoje à tarde a gente tem aí inúmeros grupos de WhatsApp, E nós temos um grupo que a gente... É uma turma nossa do quartel que serviu no ano de 1983. Então toda a nossa classe, essa turma toda,
formou um grupo para que a gente pudesse conversar, matar a saudade dos amigos. Aliás, foi uma fase muito, mas muito importante na nossa vida, né? E ali a gente se discute muitos assuntos, marca encontros para matar a saudade do pessoal, falar um pouco, jogar um pouco de conversa fora, que isso também é saudável na vida, né? E hoje, não por coincidência, um dos nossos amigos, o nosso companheiro Reis, né? O Sebastião dos Reis Neto, que às vezes acho que deve ser conhecido de muitos irmãos por aí, né? O Reis é uma pessoa fantástica, um amigo de longa data, uma pessoa muito querida, muito altruísta. Então ele postou um vídeo de um jovem, uma criança que deve ter os seus 10 anos de idade, mas com uma sutileza no tocar o violão que a gente fica assim pensando, meu Deus, como é que uma criança pode ter essa capacidade? E aí começaram a discutir, né, que espírito que baixou nesse camarada, porque ele estava tocando uma música muito antiga, mas, nossa, numa sutileza que a gente ficava admirado. E aí o pessoal ficou brincando, né, que espírito que deve ter incorporado nesse camarada para que ele pudesse estar tocando desta forma. E um outro companheiro nosso, inclusive conterrâneo, nosso amigo Calgazola, botou uma pergunta lá, ô Rebelo, e aí? Que espírito que foi esse? Explica isso para nós. E aí eu postei, né, para eles ali, ó, dizendo, por coincidência ou não, hoje à noite às 20 horas nós temos uma palestra pelo Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, que vai tratar do tema reencarnação ou pluralidade das existências. E é justamente através do processo reencarnatório que nós espíritas explicamos isso. E em seguida um outro companheiro, nosso amigo Sandro, posta um outro vídeo de uma menina, diz assim, olha, se você ficou, digamos assim, fascinado ou ficou surpreso com esse rapaz, olha o dessa menina. Uma outra menina, provavelmente da mesma idade, tocando lá o hits lá do Hotel Califórnia, só que ela inicia dedilhando no violão, numa forma tão sublime também que a gente fica assim admirado. E depois vários vídeos vão aparecendo e ela faz uma montagem dela mesma, tocando 3 tipos de violão, não sei se são tudo violão ou viola. E ela também tocando um chocalhozinho lá, umas coisas. Ela tocando bateria e depois ainda ela fazendo a voz. Então uma criança dessa de uns 9, 10, 11 anos, não dá para saber, pelo jeito, pelo olhar oriental, que começou a tocar essa música. E a música é toda a instrumentação, inclusive a voz foi por ela. Então eles perguntaram como explicar tudo isso. E é uma coisa assim, né, que surge no dia que a gente vai fazer a exposição doutrinária. Então ali a gente se apercebe como as pessoas ainda ficam surpresas com isso. Então aquilo que a gente pensa que parece ser uma coisa tão natural, a gente vai descobrir que não é. Nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa com o item 109, que está lá na obra O que é o Espiritismo, que aliás é uma obra desconhecida até por muitos espíritas, mas que tem ou nos traz ensinamentos fantásticos. Aliás, ali Kardec vai dizer exatamente para todos nós que queremos adentrar a doutrina espírita, o que é realmente o Espiritismo. Então, tudo que você quiser saber o que é o Espiritismo, ali está na obra. O próprio título já nos diz. Então, ele diz assim, olha, faz a pergunta, será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Esta é uma pergunta que Kardec vai fazer, levando em conta, em especial, né, os atavismos das religiões que acreditam que a alma foi criada ou é criada ao mesmo tempo com o corpo. Como os espíritos vêm falar da imortalidade da alma, eles queriam saber o que acontecia com ela ou se ela já existia antes do corpo. E a resposta que Kardec vai nos dar é interessante, porque ele diz assim, olha, depois da questão da existência da alma, é esta uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis por não se ter nela acreditado.
Então Kardec vai nos dizer, olha, depois da questão da existência da alma, dela realmente existir, porque diz o próprio codificador, para que você queira, quando você desejar fazer alguém espírita, fazei o primeiro espiritualista. E também diz ele que jamais nós deveríamos iniciar um diálogo com alguém falando de espiritismo se ele não é espiritualista. Um materialista é difícil de você conversar. Então, uma das primeiras questões, você acredita na sobrevivência da alma? Sim, então nós podemos conversar. Então, esta sobrevivência, depois da existência desta alma, além desse corpo físico, ele diz que é a mais importante, ou uma das mais importantes para a nossa reflexão, porque justamente ela vai nos revelar assuntos como esse. Porque a existência da alma antes do corpo abre um leque infinito de indagações para as nossas reflexões. E ele diz assim na sequência, né, de duas uma, ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Não tem meio termo. Ou ela existia ou não existia. Não pode então haver esse meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Então, esta pergunta que foi feita para os nossos companheiros, ela vai justamente ser respondida se você acredita que a alma não foi criada junto com o corpo, que ela já pré-existia antes do nosso nascimento e que carrega consigo uma bagagem gigantesca das inúmeras encarnações que viveu. Então ele diz, olha, sem ela encontram-se tropeços a cada passo. Porque daí, se você analisar fatos como esses, você vai começar a tropeçar, inclusive, na bondade de Deus e vai questioná-lo. E até em mesmo certos dogmas da igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Então, analisando o contexto humanitário, tem muitas pessoas que dizem assim, olha, cara, quer saber de uma coisa? Eu prefiro ser materialista e não acreditar em nada do que acreditar no que algumas religiões dizem. E aí ele vai, os espíritos resolveram a questão afirmativamente. Então tudo isso foi resolvido quando eles disseram, não, ó, ela existe ou pré-existe e pronto. Isso é o que nós estamos transmitindo. E os fatos, com a lógica, diz ele, não podem deixar dúvidas a respeito. Admita-se ao menos como hipótese a pré-existência da alma e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Então a nossa proposta na noite de hoje, não para os espíritas, mas para aqueles que nos assistem e que não são espíritas, mas que simpatizam com o espiritismo e que estão aqui hoje com a gente, para que, não admitindo, que pelo menos levem esta proposta que nós estamos apresentando, como diz Kardec, como uma hipótese, para que a gente diga assim, não, então vamos fazer de conta que ela é verdade? Tá? Então vocês fazem de conta que é verdade e nós vamos discorrer acerca desse tema. Então nós vamos encontrar, por exemplo, Kardec falando acerca desse tema, e aqui ele diz assim, olha, nós vamos pegar o item 222 de O Livro dos Espíritos, que é, digamos assim, é a menina dos olhos que nós temos ali dentro do Livro dos Espíritos, porque ali Kardec vai discorrer de tudo, ele vai detalhar tudo acerca do processo reencarnatório. Então, o item 222 acho que a pergunta mais longa, mais extensa de O Livro dos Espíritos, mas Kardec traz um detalhe falando do tema. Pegamos alguns tópicos para a nossa análise, a nossa reflexão. Então, Kardec inicia lá dizendo assim, olha, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdade negativa, vamos perguntar. Então, nós vamos fazer alguns questionamentos que Allan Kardec vai fazer nesse item 222 para a nossa reflexão. Então, vamos fazer uma hipótese que isso realmente é verdade, que a alma pré-existe ao nascimento do corpo, que ela já existia antes. Vamos trabalhar essa hipótese e vamos perguntar as perguntas de Kardec. São 6 perguntas que Allan Kardec vai fazer analisando o nosso contexto do hoje, do que estamos vivendo. Então ele diz assim, olha, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então nós temos hoje crianças e adultos que, apesar de toda a educação e todas as ideias que lhe deram, eles possuem aptidões que a gente não consegue entender.
Esses dois casos apresentados são um em milhões que a gente poderia analisar. Mas se a gente pegar hoje pais, mães e filhos, vão entender o que a gente está falando, porque às vezes você dá a mesma educação, dá a mesma condição para todos os filhos, mas eles são diferentes em tudo, até na capacidade da aprendizagem. A outra pergunta que Kardec vai fazer, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças têm em tenra idade revelam, para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam, né, inferiores ou medíocres durante a vida toda. Eu confesso assim, não tem, quando você vê um vídeo daquele ali com uma criança, por exemplo, com aquela maestria tocando, que ela parece assim, a gente olha para ela assim, meu Deus, isso não é uma coisa normal. Não pode ser normal. Porque eu já tentei tocar violão e não adianta, eu não consigo aprender nem as notas, os meus dedos não têm essa agilidade e eu não consigo tocar. Mas tenho amigos dentro do movimento espírita que tocam violão com uma facilidade. Mas perto dessas crianças, não são nada, são aprendizes. Então há alguma coisa, ele diz, são crianças que desde a tenra idade, desde novinha, já revelam alguma coisa para aquela arte, para o piano, para a música, para a canção. E a gente fica assim, olha, meu Deus. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina que cantava ópera, que um dos caras que estava no jurado, ele diz assim, meu Deus, isso é uma alma velha no corpo de uma criança. Porque ela era a figura de uma cantora de ópera que já havia desencarnado. Ele diz, está ela ali viva na minha frente. De onde isso? Então Kardec continua, porque ele vai nos questionar, né, qual seria a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas. Né? Então ele diz, donde em um as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Depois ele também nos pergunta, né, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Crianças que desde pequenininha nascem num berço onde os pais e a mãe são pessoas moralmente serenas, tranquilas, tudo fazendo para o bem, são pessoas direcionadas para o Evangelho do Cristo, mas nasce uma criança rebelde, às vezes mentirosa. Desde pequena já tem uma tendência para muitos vícios, que a gente não sabia de onde vem. Às vezes o pai não bebe, não fuma, nem a mãe, ninguém tem vício nenhum, mas o cara tem um arrastamento violento para o álcool, para o fumo. Então, de onde vem tudo isso? E Kardec vai questionando. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Às vezes, até no nosso meio, dentro da nossa casa, no meio espírita, você encontra pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, eu estou há anos dentro do espiritismo, estudando, tentando entender uma pergunta, e vem uma criatura dessa, mal e mal, dá uma lida e já faz um seminário. Discorre com uma facilidade. Tem pessoas que leem, às vezes a gente pega o Evangelho do Cristo, se perde às vezes em alguns capítulos, em algum versículo, e não sabe nem o que dizer. A gente, meu Deus, o que eu vou falar disso, né? E aí me vem um seu Haroldo Dutra Dias, lê um versículo da Bíblia e discorre com uma facilidade sobre aquele tema. De onde vem isso? Então, podemos até ir além, gente, trazer para a nossa realidade de hoje, analisando, depois dessas 6 perguntas de Kardec, iniciar perguntas nossas mesmo. Por exemplo, na pandemia que nós vivenciamos hoje, por que tem pessoas que, por exemplo, pegam a Covid e passam apenas com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma coisa simples, sem nada, parece que pegou realmente uma gripe muito fraca. Outras pessoas já têm uns sintomas um pouco mais fortes. Outras pessoas, além dos sintomas, são hospitalizadas. Passam dias entubadas, recebendo medicação, sofrendo uma barbaridade. Mas de repente se recuperam. Gloriosos, saem do sofrimento e vão para casa. Mas outros, além de sofrerem um bom tempo, um longo tempo nos hospitais, entubados,
deixando os familiares aflitos, acabam desencarnando. Mas também por que alguns vivenciam tudo isso e desencarnam, por exemplo, de forma serena e tranquila, ao passo que outros entram em desespero? Então nós estamos vivendo um momento onde nós poderíamos nos questionar e inclusive olhar para o céu e dizer, meu Deus, por que o fulano pegou a Covid e não sentiu nada e o meu filho está lá sofrendo? Mas sofrendo uma barbaridade, e isso dói. Como é que você vai dizer para uma mãe que isso não dói? Isso dói. Dói e dói muito. Ver o sofrimento do seu filho, da criatura. Mas também a gente tem pessoas que dizem assim, olha, eu tomei todos os cuidados possíveis e impossíveis e peguei esse vírus. Aí você começa a descobrir que não foi ela quem pegou o vírus. Foi dentro desse processo reencarnatório, foi o vírus que acabou descobrindo ela. Então tem pessoas que estão predestinadas a isso, a vivenciar esse drama, que onde quer que ela esteja, o vírus vai dar um jeito de achar ela. Não tem aquele ditado que a gente diz, olha, não adianta me esconder que a coisa aparece. Então nesse nosso dia a dia, a gente começa a se questionar, perguntando, meu Deus, por que para algumas pessoas a coisa acontece dessa forma e para outras? Então são esses questionamentos e inúmeros outros que Kardec poderia ter feito. Então nesses tempos de pandemia nós poderíamos nos questionar e fazer a pergunta que Allan Kardec faz, né? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Aí agora ele vai dizer, admitamos agora o contrário, né? Uma série de progressivas existências através do processo reencarnatório. Tudo isso se resolveria. Porque é justamente nesse processo da reencarnação, da pluralidade, das várias vidas que vivemos, que nós temos explicações para tudo isso. São conquistas nossas. No item 166 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta dos Espíritos é clara, sofrendo a prova de uma nova existência. Então é numa nova existência ou em várias que nós vamos adquirindo. Então aí você vê uma criança que numa outra foi um excepcional músico, chega aqui ele já tem aquela facilidade. Como todos nós, se a gente analisar, nós temos facilidade para muitas coisas. Tem pessoas que, mas eu sou professor. Tem gente que é um excelente professor. Ele tem uma facilidade para transmitir os seus conhecimentos, que aluno nenhum, pode passar 1000 alunos por ele, todos eles terão uma capacidade ou uma tranquilidade, porque vão adquirir o conhecimento, porque ele sabe como passar, como transferir. Assim como tem a dona de casa que sabe fazer o serviço maravilhoso, mas também nós temos grandes cientistas, grandes médicos. Aliás, diz Manuel Filomeno de Miranda, nesta última obra do Divaldo, né, no rumo aí da regeneração, que muitos médicos reencarnaram hoje com a proposta de resgate. Estão aí nos campos de batalha, lutando para salvar vidas e deixando, inclusive, né, o seu labor diário com seus familiares e alguns arriscando a sua própria vida. Muitos estão desencarnando, sacrificando a sua existência para salvar outras vidas. Foram espíritos que escolheram essa condição para que pudesse resgatar dívidas que tinham. Estão ali, fazendo o seu papel, trabalhando realmente. Então é sofrendo a prova de uma existência. Mas como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então Kardec insiste com os espíritos, porque eles sabem que muitas crenças não acreditam na reencarnação e acham que esta é pelo espírito. Então o espírito se transforma, ele muda e pronto. Não, ele diz assim, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Não tem, ele terá que passar por uma outra existência. Então ele pergunta, então a alma vai passar por muitas existências corporais? Pergunta Allan Kardec no item 166b. Sim, todos nós já vivemos muitas existências e viveremos outras. E ele ainda diz, olha,
Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância. Porque se nós adotássemos toda a humanidade, o processo da reencarnação fizesse parte da nossa vida, a gente ia pensar muito. Porque eu sei que hoje ou amanhã tudo que eu estou fazendo eu terei que pagar. Então, seguindo na pergunta 222, Kardec vai dizer assim, olha, vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Então, naquelas perguntas, Kardec analisa o passado e analisa o presente, o hoje. Se a considerarmos, então, tendo em vista o seu futuro, ou seja, depois do seu desencarne, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então, ele analisa o passado, analisa o presente de hoje e vai analisar o futuro. Porque daí ele vai dizer assim, olha, haverá alguma doutrina capaz de resolver, por exemplo, esses problemas? Quais os problemas que ele apresenta? Então, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, ou seja, do que iremos viver no outro mundo, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Como é que vão estar lá do outro lado? Vamos desencarnar eu e um índio agora. E eu estou usando eu que estou no meio termo, não estou pegando nenhum espírito iluminado desses da vida aí que, se você olhar, meu Deus do céu, parece já um anjo que está aqui no nosso meio para nos esclarecer. Mas vamos pegar um rebelo na vida e um selvagem. Nós vamos estar na mesma condição lá do outro lado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidades eternas que lhe caibam? Como é que nós vamos chegar do outro lado? Como vai ser eu e o selvagem, esta alma em formação? E continua Allan Kardec na segunda pergunta. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento? Não por culpa sua, Kardec vai dizer isso muito claro, mas porque não teve tempo, nem possibilidade de se tornar melhor. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui estudando, analisando um contexto à luz da doutrina espírita. Mas os nossos avós, os nossos pais tinham uma vida muito mais difícil do que a nossa. A vida era muito mais dura e muitas pessoas no passado não tiveram tempo porque tinham que trabalhar dia e noite. Hoje tem pessoas que não querem mais ter filhos e aqueles que o querem é 1 ou 2 no máximo. Deus me livre se eu vou ter 10 filhos. E antigamente se tinha 10, 11, era uma ninhada, como se dizia na minha terra. Muita gente. Então você não tinha tempo de nada. Então, aquele que trabalhou, que se instruiu, e o outro que não teve, meu Deus, como estão do outro lado? O que praticou o mal, né? Aquele que está ali ó, fazendo maldade, mas ele diz assim, mas não é aquele cara que faz o mal porque quer, não. Ele diz assim, olha, por não ter podido instruir-se, porque muitas pessoas não conseguiram se instruir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos não conheceram esta verdade. Aliás, Allan Kardec diz que o processo intelectual ele engendra o progresso moral. Então, para que eu possa evoluir moralmente, faz-se necessário então que eu tenha conhecimento da verdade do bem e do mal. Então tem aqueles que não tiveram, não puderam se instruir. Será então ele culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Então muitas coisas não dependeu dele, mas praticou o mal. E o cara que fez o bem, né? Então trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas em contraposição, há um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Cadê essas criaturas que estão conseguindo ser esclarecidas, mas que outros, por decorrência de tantas coisas no mundo, não conseguiram se esclarecer? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? O que essa criatura fez, meu Deus do céu? Que Deus é esse que cria pessoas tão diferentes, que cria tantas desigualdades, tanto sofrimento? Se a alma fosse criada junto com o corpo, eu poderia tranquilamente chegar do outro lado e quando Deus fosse me julgar por alguma coisa, como diz o Evangelho, eu dizia assim, olha, vai devagar aí, né? O outro fulano lá, tu deu de tudo para ele. Porque é fácil falar de Jesus de estômago cheio, é fácil falar de Jesus com dinheiro no bolso, com água para beber, mas tem muitas pessoas que vivem na mais absoluta miséria, vivendo em cantos do mundo onde não chega água, não chega comida e não chega remédio. Só chega quando alguns abnegados
que trabalham tipo esses médicos sem fronteiras, essas almas caridosas conseguem ajudar, caso contrário não conseguem. E aí terão a mesma situação? Então que sorte aguarda os que morrem na infância, as crianças que desencarnam a todo momento, quando ainda não puderam fazer nem o bem e nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma haja feito para merecê-lo. Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida. Então muitas crianças desencarnam, como estarão do outro lado? Que méritos terão? Então não é somente porque veio dos espíritos, diz Allan Kardec, que nós e tanto outros nos fizemos adeptos da pluralidade da existência. Não foi por isso. Aliás, antes de adentrar ao Espiritismo, lá em 1985, a convite do nosso irmão Sadi, eu tinha esses questionamentos. Eu era, digamos, um espírito rebelde, que não acreditava nessas questões, porque como que você pode dizer que Deus é bom diante de tudo isso? Então não foi porque os espíritos falaram, porque isso já me questionava, turbilhava na minha mente. Eu já fazia esses questionamentos. Os espíritos só vieram me dizer aquilo que eu estava procurando e que já sabia. Então é porque, diz Allan Kardec, essa doutrina nos pareceu a mais lógica. E foi o que aconteceu comigo. Eu disse, agora eu estou entendendo, porque agora faz lógica. É porque só ela resolve questões, até então, insolúveis. Então é essa doutrina que veio resolver esse meu problema, o problema de tanta gente. E aí diz ele, ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, Kardec diz, olha, se fosse um simples homem, o mais astuto, o matutão lá da roça, dissesse assim, olha, eu estou achando que é por causa disso, disso, disso. Ele assim, então, ainda quando fosse da doutrina de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvermos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Olha o que Kardec fala, né, gente? Não foi só por conta dos espíritos, não foi. E mesmo que tivesse vindo de uma pessoa tão simples, mas é porque isso é uma verdade que nos traz esclarecimento. Por isso, Allan Kardec diz, vamos fazer de conta que isso é uma hipótese, para que a gente possa pelo menos raciocinar. Porque nós encontramos no item 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar em que se funda então o dogma da reencarnação. E os Espíritos respondem justamente na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Deus sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento. Mas aí entra aquela pergunta, né? Mas só o arrependimento basta? Porque ele diz assim, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Poxa vida, gente, vamos raciocinar nós, né? Uma pessoa que foi criada lá no interiorzão, num canto do mundo onde há miséria, onde há fome, ele não conseguiu se esclarecer, não teve oportunidade sequer de ouvir a palavra Jesus. Se esse cara, às vezes, por uma ignorância, por desconhecer, ou até por uma própria necessidade mesmo, cometeu alguns crimes, e aí, assim, esse cara vai por toda a eternidade sofrer. Isso está de acordo com a justiça de Deus. Por isso ele diz o arrependimento. Mas o arrependimento só basta? Não. Aí nós vamos recorrer à obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é a quarta obra das 5 que a gente chama do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a obra Gênesis. Então, lá na primeira parte, no capítulo 7, As Penas Futuras, Allan Kardec vai nos dizer o arrependimento quanto seria o primeiro passo, porque o primeiro passo é muito bom, é saudável quando a gente se arrepende daquilo que fez de errado, para a regeneração, mas por si só não basta o arrependimento. São precisas, diz Allan Kardec, a expiação e a reparação. E aí ele diz, o arrependimento e expiação e reparação constitui, portanto, diz ele,
as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, para que eu apague esta marca da minha vida, que eu me liberte desta dívida que eu tenho para com alguém, é necessário, primeiro, que eu me arrependa daquilo que eu fiz. Depois que eu expie, que eu passe e que viva exatamente o que eu fiz aquela criatura viver, para que eu aprenda, eu interiorize em mim aquilo, o quanto é ruim, e nunca mais faça para ninguém. E depois eu tenha que reparar numa outra existência os danos que eu causei. É por isso que muitas vezes nós dizemos no Espiritismo que alguns inimigos do passado reencarnam no seio da nossa família e nós vamos ter que embalar aquela criatura no colo. E aquele cujo qual eu fiz o mal com ele, eu vou ter que fazer de tudo para que ele viva bem e viva em paz. Então, o arrependimento, diz Allan Kardec, ele vai suavizar os traços da expiação. Todas as vezes que eu me arrependo, a minha expiação vai ser muito mais tranquila. Mas aí abre o espaço para a esperança no caminho da minha reabilitação. Então, diz Allan Kardec, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, só a reparação. É só eu reparando. Não adianta eu pedir perdão. Me perdoa. Não. Você vai ter que reparar. Vou reparar, porque senão o perdão seria uma graça concedida. E aí não. Quando você repara, tudo mais tranquilo. Então, meus amigos, meus irmãos, para que a gente possa encerrar essa nossa reflexão, tudo isso que Allan Kardec nos mostra está baseado na justiça divina. Então, no item 171, Kardec vai prosseguir dizendo: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não lhe indica que os Espíritos nos ensinam. Então é nesta análise que nós fizemos da reencarnação que nós nos deparamos com a justiça divina. Então a nossa reflexão na noite de hoje é para que a gente pense nisso. Todas as vezes que você tiver dúvidas que Deus não está sendo bom com você, porque você está vivendo um drama qualquer, lembre-se da reencarnação. Lembre-se que é Deus lhe dando a oportunidade de resgatar um débito do passado. Eu sei e tenho encontrado e recebido inúmeras reflexões, inúmeros questionamentos, inúmeros pedidos de oração de pessoas que estão aflitas diante deste drama que nós estamos vivendo. Nós tivemos a nossa querida amiga Dona Edésia, que o filho acaba de deixar o corpo físico. E como é triste para uma mãe assistir a este sofrimento. Mas que bom que a nossa amiga, irmã, está forjada, calejada dentro do Espiritismo. Dói? Dói. Vai ter saudade? Sim, todos nós teremos saudade. Estou vendo aqui a minha amiga Mara, né, Mara? Renato, saudade desse amigo, desse irmão. Dói? Dói. Todos nós temos parentes no mundo espiritual, isso dói, mas Deus nos proporciona aprendizados e tudo é para o nosso crescimento. E só a reencarnação vai nos explicar que cada um escolheu o momento certo para nascer. Que cada um escolheu as suas provações e as suas dificuldades que precisava para crescer. E meus irmãos e minhas irmãs, nunca, jamais duvidem disso. Todas as dificuldades que surgirem na nossa vida não são dificuldades. São ferramentas que Deus está nos dando para que a gente cresça, para que a gente desperte para a imortalidade da alma. Que Jesus nos abençoe.
Vamos então elevar o pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por esta bendita oportunidade que nos é dada. Que bom, Senhor, estar comungando com todos os irmãos e irmãs, com a equipe espiritual do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, este momento tão sublime. Jesus está conosco hoje e sempre, nos direcionando, querendo de nós que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, preparando o nosso amanhã para a felicidade eterna. Um dia todos nós seremos anjos. E depende de cada um de nós trabalhar para o bem e para a paz. Que Jesus abençoe cada lar, cada amigo. Que Jesus abençoe em especial aqueles que hoje choram. Choram a dor dos irmãos e irmãs, amigos e amigos, pais e mães, conhecidos que estão internados sofrendo dores artrosas. Que abençoe aqueles que choram porque os filhos, os pais, os amigos, os parentes partiram e nos deixaram e seguiram para a pátria espiritual. Abençoe, mas acima de tudo, Pai, dê a força e a coragem para que a gente possa suportar essa dor, resignado, agradecendo sempre a Ti a oportunidade de estarmos vivos. Que Jesus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.